Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai conversar com o Fábio Grancham sobre o impacto dos hubs logísticos no crescimento econômico do Nordeste. O Fábio é formado em engenharia elétrica e possui pós-graduação em administração. Ele já atuou em grandes empresas na Alemanha, em Hong Kong, na Suécia e na Holanda, dentre elas a Hamburg Süd e o grupo Maersk e também o Porto de Roterdã. Atualmente, o Fábio ocupa o cargo de COO do Complexo do PECEM, onde ele é responsável por operações em engenharia e também pelo desenvolvimento de uma grande área industrial, incluindo o hub de hidrogênio verde e outros projetos de energia. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo aos Cenários. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui. Muito bem. Fábio, vamos começar aqui a nossa rodada de perguntas do cenário, tá bom? Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que os hubs logísticos têm contribuído para o crescimento econômico do Nordeste nos últimos anos. Vamos lá. Logística, na minha opinião, ela é muito conectado com prosperidade, tá? À medida que você tem uma logística boa e competitiva, você naturalmente aproxima o clientes potenciais, o mercado de cliente dos negócios, tá certo? Ao mesmo tempo, você dá acesso aos negócios locais a insumos também mais competitivos. Então, o conceito de logística e prosperidade eles estão realmente muito próximos, né? Uma maneira, talvez, de se entender isso daí seria, imagina que você tem um negócio e a sua única maneira de atender o seu cliente é por rodovia. Você tem um determinado área que você consegue atender a sua clientela. A partir do momento que você tem uma ferrovia próxima, você consegue ir mais longe, né? A partir do momento que você tem um porto próximo ou conectado ao seu negócio, você consegue ir ainda mais longe ainda. No caso do porto, suas fronteiras acabam sendo o mundo todo, né? O próprio conceito de porto, ele é um dos melhores exemplos de hub logístico, né? Que você se refere na sua pergunta. Vários modais se conectam no porto, né? O porto normalmente ele tem, obviamente, a parte marítima, ele conecta então a parte marítima à parte rodoviária, ele conecta a parte ferroviária, então ele acaba sendo um ponto multimodal que conecta marítimo nacional, internacional, o ferroviário e o rodoviário. Hoje o Porto do Pecém, ele movimenta por volta de 20 milhões de toneladas, né? E abastece aí a quarta maior cidade do Brasil. Então, isso mostra um pouco como que o hub logístico ajuda no crescimento e no desenvolvimento dessa região. Ele conecta clientes cearenses aqui com o mundo inteiro, tá certo? Então, uma parte relevante aqui da economia do Ceará necessariamente passa aqui para o Porto. Então, isso eu acho que é um bom exemplo do como que um hub logístico pode, então, ser uma ferramenta de desenvolvimento econômico da região. E quais são as características, né, as principais características que fazem do Nordeste uma região estratégica para a logística nacional e internacional? Certo. Então, o Nordeste ele é a segunda região mais populosa do Brasil. Então, por aí só você vê que atende-se, então, um mercado consumidor relevante, né? E muitos produtos aqui do Nordeste são enviados para vários lugares do Brasil, mas também aí do mundo, né? Você pega o próprio Pecém como sendo um exemplo de novo. O Pecém é um dos maiores exportadores de frutas secas, frutas frescas, desculpa, do Brasil. Então, a gente também tem exportação de castanha, pescado. No Nordeste tem o algodão da Bahia, que também tem um mercado muito grande no exterior, mas também tem bens industrializados, né? Se você pega aí a siderúrgica que a gente tem aqui no Complexo do Pecém, a ArcelorMittal, ela já por 2 anos consecutivos produz e exporta, tanto para o mercado externo quanto para o mercado interno também, o máximo da sua capacidade de 3 milhões de toneladas de placas de aço. Você tem aqui também no Complexo do Pecém a Aeris, né, que é a maior fabricante de pás eólicas da América Latina. Então, hoje a gente tem o mercado consumidor e tem algumas indústrias que realmente se destacam no cenário nacional. Em um futuro não muito distante, eu acho que o Nordeste também, pelas características que tem de vento, sol
e a possibilidade de geração de energia renovável vai se destacar mundialmente também como sendo um fornecedor de energia e combustíveis verdes aí para o mundo todo, né? Então, eu acho que o Nordeste tem várias características interessantes em diversas frentes. Mas eu também acho que é importante destacar que, às vezes, a importância do Nordeste ela não é acompanhada pela infraestrutura que o Nordeste merece, né? Então, se por um lado, eu acho que o Nordeste tem, sim, portos aí de ponta, de competitivo, e eu acho que o PECEM sendo um deles aí, né, se destaca pelas condições operacionais e tudo. A gente ainda tem rodovias né, bastante precárias, a gente tem ferrovias insuficientes ainda. Novamente, aqui no, aqui no Ceará, eu acho que a gente tem um privilégio de poder, né, em alguns anos, aí, contar com a Transnordestina, que finalmente vai chegando, mas a rede ferroviária aqui da região do Nordeste ainda precisa ser mais expandida, né? Certo. No caso, o único desafio que a gente tem aqui no Nordeste seria a questão das ferrovias, ou existe algum outro desafio que você queira citar? Eu acho que a qualidade das rodovias é uma coisa que também acaba limitando o mercado que o porto consegue, que os portos, né, em geral falando, os portos conseguem atender, né? Se você tem uma ferrovia mais precária, obviamente isso daí se reflete em custo e se reflete em competitividade. Então, cada vez menos esse produto consegue atingir mercados mais distantes, né? Então, acho que seriam os dois pontos, ferrovia e mais na expansão e rodovia mais efetivamente na sua qualidade. Entendi. E, Fábio, quais são as expectativas para a expansão do setor logístico do Nordeste em 2025? Então, eu acho que, de uma maneira geral, o Brasil é uma coisa que eu falo já, acho que faz uns 15 anos, e por enquanto tem se tornado verdade. O Brasil ele tem um déficit de infraestrutura. E se a gente olhar de uma maneira geral no nosso país, a gente vê que toda a infraestrutura que é posta, claro, tem que ser uma infraestrutura, né, de boa qualidade, né, competitiva, ela é tomada, ela é usada, existe demanda, tá certo? E isso inclui também a parte portuária. Se eu pego aqui de novo o exemplo do PECEM, o PECEM vem de pelo menos 2 anos com crescimento de 2 dígitos, tá certo? E existe uma demanda que realmente não consegue ser atendida lá no sul e no sudeste, existe um gargalo logístico por aí, e eventualmente essas cargas sobem e acabam sendo atendidas por aqui. Aqui no nosso porto, é óbvio que a gente também consegue fazer algum tipo de melhoria para, né, aumentar gradativamente a nossa eficiência e, eventualmente, capacidade. Mas também tem um limite isso daí, né? Então, a gente, para incrementos maiores, a gente tem que efetivamente pensar em expansões do porto. Mas expansões de porto, ela realmente significa prazos mais dilatados, são obras complexas, grandes, né? Investimentos altos. E agora mesmo a gente está com um processo de expansão do porto, né? A gente tem um projeto que a gente, inclusive, está em fase de contratação, de expandir o nosso porto em 350 metros de berço, né? É uma obra grande que, depois de iniciada, a gente espera ter esse berço disponível para a nossa operação em 3 anos. Então, a gente deve estar vislumbrando para fim de 28 e começo de 29. Entendi. Quando a gente fala assim, é uma obra cara, mas a gente muitas vezes só vê o gasto, né? Só vê como a questão do dinheiro saindo, não vê como investimento, porque como você falou anteriormente, o porto ele está lá, ele recebe, ele envia, mas ele precisa do transporte rodoviário, do transporte ferroviário, para ele chegar, né, até as pessoas. Então, assim, ouvindo aqui a sua fala, né, a única coisa que eu consigo pensar, né, quando se fala o gasto é alto, eu penso muito, não é um gasto, é um investimento que vai melhorar a questão logística, não só do porto, mas de todo mundo que está ali dentro, como que eu posso dizer, que está ali dentro daquela situação, né, de importação, exportação, que precisa ali do porto, né, de todas as pessoas, de todas as empresas que estão interligadas, não é isso?
É isso mesmo. O Porto, claro que ele tem a sua importância de conexão de grandes volumes com o mundo todo, né? Mas o Porto ele nunca é estanque em uma entidade sozinha, né? Ela sempre precisa de um outro modal, seja o ferroviário para ainda atingir o interior e necessariamente sempre o rodoviário, né? Porque essa carga ela sempre precisa ir ou vir da porta de um cliente, né? Do armazém de um cliente. Não tem jeito, né? Então, você está coberta de razão. A expansão do porto, ela inicia um processo, né? De expansão, que começa com o porto, depois se vai para o próprio equipar o porto, né? E isso também é importante para que a gente consiga atender os navios da maneira apropriada. E depois todo vem uma cadeia por isso daí, né? A própria Transnordestina chegando vai ajudar também a receber carga, a escoar carga, e toda a logística ela acaba expandindo em consequência disso. Muito bem, agora a gente vai falar sobre a Transnordestina, tá? De acordo com a previsão do governo, a ferrovia Transnordestina, que vai ligar os estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, vai ser entregue em dezembro de 2026. Então, eu gostaria de saber de você, Fábio, quais mudanças estruturais e econômicas a gente pode esperar com a conclusão da Transnordestina? Certo. A Transnordestina, ela vai ser um novo capítulo na história do PCM, sem dúvida nenhuma. E a gente está se preparando para isso, né? O potencial que essa ferrovia traz é realmente gigante, né? Eu tinha comentado que o PCM hoje movimenta por volta de 20 milhões de toneladas por ano. Essa ferrovia, ela tem um potencial de carregar até 30 milhões de toneladas. Então, isso mostra um pouco da magnitude do potencial que essa ferrovia vai trazer. Até 2030, a gente aqui espera que a gente tenha um incremento simplesmente por causa da ferrovia entre 25% e 50% do nosso volume atual. Ou seja, é extremamente relevante, sabe? Outra coisa que é muito importante destacar com a ferrovia é que ela realmente vai nos abrir mercado que a gente não consegue participar hoje, tá certo? O mercado de granel sólido, né, que fica no interior, ele é uma carga que traz muito volume, mas só que ele também exige uma logística muito competitiva, tá certo? Eficiente. E com a ferrovia, a gente vai abrir porta para o crescente para o agronegócio, que cresce desde lá do centro-oeste e vai se expandindo para a região do Mato Piba. O interior mas só que o interior do Piauí e do Ceará, ele tem sua riqueza mineral, né? E a gente também consegue abarcar esse tipo de carga de uma maneira super competitiva, usando a ferrovia para esses minerais também serem exportados. E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, uma vez que essa ferrovia está colocada, se a gente imagina que, por um lado, né, você vai receber milho, soja, minério e tudo mais, por outro, você envia insumos para o próprio agronegócio, você consegue enviar produtos exatamente para o mercado consumidor que está no interior e que hoje não é atendido de uma maneira super competitiva. Então, a gente provavelmente vai ver negócios se viabilizar por causa da ferrovia que a gente nem consegue imaginar hoje, né? Então, muita coisa boa vai acontecer. E a gente está se preparando para isso, né? A princípio, um berço será usado, por exemplo, para esse escoamento de grãos, que vão vir por uma correia transportadora do terminal da ferrovia até o nosso porto. E, obviamente, o próprio volume que os outros berços do porto também vão ser impactados positivamente pelo volume que a ferrovia vai trazer. Muito bem. Fábio, você falou da questão do Nordeste, né, ser uma das principais regiões de referência no Brasil, e a gente acabou falando também da Transnordestina, né, dos benefícios que ela vai trazer para a questão logística do Nordeste, o porto, o próprio porto do Pecém, né, que tem tantos portos aqui no Nordeste, mas o porto do Pecém a gente fala aqui trazendo para a nossa realidade. E aí eu te pergunto, a longo prazo,
você acredita que todas essas melhorias, que todo esse investimento em logística que está sendo aportado aqui para o Nordeste, ele vai fazer da região, você acredita que ele pode fazer da região uma referência nacional e internacional em logística, como se o Nordeste fosse, de fato, a porta de entrada do Brasil? O, o Nordeste ele tem algumas características que transformam, né, eventualmente em oportunidades muito boas. Primeiro, acho que a gente tem que reconhecer a própria localização geográfica do Nordeste, né? A gente aqui está muito próximo de mercados-chave, né? A gente está próximo da América do Norte, dos Estados Unidos, a gente está próximo do mercado europeu. A gente tem uma conexão via canal do Panamá muito boa com a Ásia também. Então, isso em si já coloca a gente numa posição vantajosa com relação à logística. A gente tem oportunidades digitais aqui dentro do Nordeste também. É, Muitos desses cabos interoceânicos que conectam os continentes, né, as internets aí dos continentes, chegam aqui pelo Nordeste, então isso também abre uma oportunidade nessa onda digital que está acontecendo, que eu acho que isso daí, o Nordeste também se coloca numa posição super diferenciada. Existe, como eu tinha falado antes, a própria oportunidade da energia limpa, certo? Essa combinação da gente ter energia limpa, abundante e competitiva, isso realmente vai ser, ou já um atrativo para novos negócios e para empresas, e de empresas fantásticas, né? A gente reflete um pouco o movimento que está acontecendo na Europa agora, né, de empresas efetivamente fechando as portas e indo para outros lugares exatamente por causa do custo da energia. Isso mostra o quão relevante isso é na agenda, tá certo? Mas eu acho que também é importante dizer o outro lado da moeda, né? Então, se a gente vê que energia é uma oportunidade, mas se a gente reflete um pouco em toda essa discussão que está acontecendo sobre a conexão da energia, isso daí mostra que o Brasil ele tem que se preparar, né, para conseguir atrair essas oportunidades, porque os negócios não vão ficar esperando. Isso a gente pode esquecer. Esses negócios eles vão achar a solução. E isso daí é uma oportunidade que vale muito, muito, muito dinheiro e que no final das contas os outros países que talvez hoje estejam atrás do Brasil em termos desse tipo de competitividade, eles estão correndo, né? Então, se a gente também não se adiantar e se preparar para agarrar essas oportunidades, a gente pode perder aí um bom pedaço dessa oportunidade. Outro ponto é que o Nordeste é muito populoso, mas em termos de mercado consumidor ele ainda é menor, né? Então, você pega a renda per capita que a gente tem aqui, é uma renda per capita abaixo da média. E isso afeta consumo e necessariamente afeta a logística disso daí também, porque as coisas são todas interligadas, né? O desenvolvimento do econômico do Nordeste e industrial do Nordeste, ele é abaixo do seu potencial também. E isso está tudo interconectado. Então, se a gente atrai novas indústrias, a gente gera emprego, a gente aumenta a renda, a gente aumenta o consumo e a logística vai acompanhar para tudo isso, para servir essa nova empresa, essa nova indústria, para servir esse mercado consumidor. Então, acho que seria importante também a gente ressaltar a importância da política pública, né? Porque é isso que é necessário para quebrar esse ciclo ou para iniciar esse ciclo virtuoso, né? Se a gente usa, por exemplo, aqui a ZPE aqui no PECEM, né? Aqui foi a primeira ZPE, hoje é a maior ZPE operando no Brasil, e é um exemplo bem sucedido, né? Apenas a siderúrgica que a gente tem aqui gera milhares de empregos, né? Traz uma riqueza grande, fantástica aqui para a região. E, obviamente, isso também o Porto acompanhou, ou seja, a logística acompanha isso daí. E hoje essa planta aqui do PCM da ArcelorMittal é uma das mais competitivas do mundo do portfólio deles. Então, isso é uma coisa, é uma história realmente de sucesso, uma história que deu certo e que a política pública foi essencial para quebrar esse ciclo e ter essa história boa de ser contada. Fábio, uma curiosidade: existem outros portos no Brasil que têm parceria com portos estrangeiros, como é o caso do Porto do Pecém e o Porto de Roterdã? Sim, sim, tem sim. Estou tentando me lembrar aqui, porque aqui no Brasil a gente tem portos públicos e portos privados, tá certo? Os portos chamados portos públicos, um deles foi privatizado, que foi o de Vitória, e aí entraram dois fundos, se eu não me engano,
não responde a sua pergunta com relação ao Porto de Roterdã, mas só que eu acho que conta um pouco da história que existe esse lado. Mas o que existe bastante aqui no Brasil é que dentro dos portos você tem concessões, né? E essas concessões são de operadores internacionais. E aí você tem operadores internacionais participando dessa operação, né? Então, se você pega o Porto de Santos, por exemplo, você tem um terminal que é de um parceiro, um operador de terminais da França, um operador de terminais da Holanda, da Dinamarca, um outro italiano, suíço, né? Então, esse tipo de parceria você tem. Mais parecido com o nosso modelo aqui também, aí fica mais por conta do Porto do Açu. O Porto do Açu ele tem uma pequena participação do Porto de Antuérpia também. Interessante que é bem diversificado, né, o mercado. O mercado de portos, ele é um mercado bastante global. Ele Interessante. sempre tem que ter o toque local, mas só que escala realmente importa. É importante, né, ter essa junção. Fábio, para a gente finalizar aqui os cenários, que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público sobre o potencial logístico do Nordeste? O potencial está claro, né? O ponto que a gente tem que fazer é realmente atacar os problemas, trazer soluções para os problemas, e muitos desses problemas a gente já sabe que eles existem, né? Eu mencionei aí a questão da disponibilidade de energia, de conexão de energia. Isso é uma coisa que tem que ser consertada, porque se não for, o Nordeste vai perder uma oportunidade, o Brasil vai perder uma oportunidade, porque essa oportunidade está na nossa frente agora, né? É uma demanda existente. Eu comentei sobre a melhoria da infraestrutura logística aqui do Nordeste, e isso também é importante, né? Melhorar a qualidade das rodovias, expandir as ferrovias que tem aqui no Nordeste. Isso realmente é importante para você integrar e fazer cada vez mais um mercado que está mais para o interior seja participativo desse mercado global. Então, isso é realmente muito importante. Outra coisa que eu acho que seria interessante é, é que a gente conseguisse, com essa melhoria na logística, de quebrar um pouco uma anomalia, uma distorção logística que existe hoje, né? Hoje, se você olha, por exemplo, o fluxo da soja que é produzida no centro e no norte do Brasil, parte dessa soja vai para o norte, que é onde realmente você tem uma logística mais eficiente. Só que por causa de gargalos logísticos, às vezes você vê essa produção também, aliás, em boa parte, não também, em boa parte indo para sul e sudeste. Essa distorção logística acontece por quê? Por falta de infraestrutura realmente suficiente e de qualidade no norte, né? Outra anomalia logística que acontece também, que, né, às vezes, olhando do ponto de vista logístico, a gente não consegue entender, é a questão tributária, né? Por causa da distorção tributária, isso acaba trazendo uma distorção logística também, né? Você tem produtos, né, que são recebidos do exterior, são importados, e às vezes eles são importados em lugares bastante distantes do lugar que ele vai efetivamente ser consumido, né? Você pega aqui produtos consumidos na região metropolitana de Fortaleza, que às vezes estão vindo do Pernambuco, de Santa Catarina, de Santos e tudo mais, né? Então, mais facilidades e impostos mais alinhados entre todos também poderia abrir uma oportunidade aqui para o Nordeste, uma oportunidade para o Ceará, porque hoje tem carga que realmente faz um trajeto que não é tão lógico do ponto de vista logístico. Muito bem. E com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a participação do Fábio, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.